Os quadrinhos o levaram do Morro do Adeus para Cannes. Jornalista, crítico de cinema, escritor e agora dramaturgo, o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Fonseca. Rodrigo, como foi essa trajetória da infância no Morro do Adeus, que era um dos morros mais violentos da cidade, até você ser jornalista? Na verdade, assim, a gente fala, o Adeus é uma referência muito forte para mim, afetiva, porque eu me formei ali, né? Eu vivi a minha vida inteira. Só que, assim, é maior, eu acho que é um pouco maior, porque eu estudei na Penha, que é muito do lado de Bom Sucesso, que é onde fica o Adeus. Então, assim, você, na verdade, eu vivi todo o período mais pesado da guerra, que começou em 94, quando o E, que era o traficante líder do Adeus, teria matado o Orlando Jogador, que era uma espécie de controlador da paz em todos os morros do complexo. Então isso é um negócio que marcou a minha vida, porque eu vivi meio um poderoso chefão a céu aberto, sabe? Uma hora eu me dei conta que eu era um rapaz de 14 anos, tentando me inserir em alguma coisa, né? Aprender sobre a vida e sobre a cultura, que era uma coisa que me apaixonava, num contexto que eu vivia no meio de uma zona de guerra, porque tinha toque de recolher, às vezes tu saía de casa, começava um tiroteio na sua porta. Eu voltei várias vezes para casa, tendo que voltar abaixado, porque tinha tiroteio. Então isso é uma realidade que é muito marcada na minha vida, entendeu? Assim, e ajudou a me construir também na minha relação com o cinema. Porque eu acho que eu busquei filmes que, de uma certa maneira, principalmente nesse início, nesse momento que estava acontecendo o conflito mais barra pesada, que foi mais ou menos de 94 a 98, assim, eu busquei filmes que tinham muito a ver com essa realidade do conflito armado, né, do conflito. Então eu me enveredei, eu acho que isso fez com que eu criasse um interesse por um tipo de cinema que geralmente a crítica dá uma banana bonita para ele, que é o cinema de ação, que são os thrillers, entendeu? Isso é uma coisa que me interessa muito porque me ajuda a entender o contexto de onde eu venho, assim, né? E o contexto que eu sou também. Mas como entrou o jornalismo na sua vida? Foi totalmente por acaso também numa dessas histórias de filme, assim. Eu não me formei em jornalismo, eu fiz comunicação, mas eu fiz comunicação em ciências sociais. Só que, assim, eu trabalhava numa editora, era estagiário de uma editora. Aí, um dia, um cara que trabalhava na editora e ele tinha um projeto no Jornal do Brasil, um grande jornalista chamado Edmundo Barreiros, a quem eu devo muito. Ele viu que eu gostava de história em quadrinhos, eu sempre ando umas camisetas de quadrinhos, assim, estava sempre lendo um gibi. E ele me perguntou se eu não estava afim de trabalhar com ele num projeto que ia ser organizado para o extinto Caderno B, que era de fazer uma página diária de histórias em quadrinhos, e ele precisava de um produtor gráfico para isso, e um produtor editorial, uma pessoa que traduzisse o material dos quadrinhos estrangeiros, que fizesse umas reportagens sobre os quadrinhos, que cuidasse de uma sessão de cartas sobre isso. Isso ia ser todo dia. Então ele me levou para lá, que eu ia ganhar mais do que R$ 1 por hora, eu aceitei. Só que no dia que eu assumi, que foi exatamente 1º de maio de 2000, eu já estava contratado, estava assinada a carteira, aí uma pessoa veio falar comigo, uma pessoa da chefia veio falar comigo que o dinheiro para a página, dessa tal página, tinha sido suspenso, que o projeto acabou. Aí eu me vi assim, mas eu estou desempregado, é isso? Aí o cara, não, você vai virar repórter. Aí eu virei repórter assim. Só que como eu já amava cinema, e sempre foi essa a meta, estar perto do cinema, eu lutei para unir as duas coisas. Então, assim, eu comecei no Caderno B, desde cara, eu já era repórter, eu nunca fui estagiário, assim, a minha carteira de trabalho nunca foi assinada como estagiário, a não ser nessa tal editora. Eu sempre fui repórter. Só que, assim, eu no começo me botavam para fazer umas coisas que ninguém queria. Só que eu sempre dava um jeito de encaixar cinema na história, sempre. Podia ser assim, você vai cobrir o concerto de Páscoa no Municipal. Você vai cobrir, sei lá, a posse do Raimundo Faoro na ABL. Eu ia lá e dava um jeito de citar cinema, entrevistando as pessoas, escrevendo os textos. Aí até que com uma mudança de gestão, eu já estava começando a fazer umas primeiras matérias de cinema, me puxaram para ser crítico. Isso foi em 2001 e até então, aos 21 anos. E para você existe essa distinção do cinema de arte e o cinema de mercado? Eu acho que existe cinema bom e cinema ruim. Eu acho que existe um cinema que ele é rasgadamente voltado para ser comercial e existe um cinema que é aguerridamente interessado em ser uma coisa mais intelectualizada, em dialogar por outro caminho com o espectador. Então eu acho sim que existe uma separação. Agora, essa separação ela não significa que um filme de arte
não possa ser um sucesso de bilheteria. Se você pega na história do cinema, se você pegar um filme como Easy Rider, por exemplo, Easy Rider é um filme que, se você fosse ver na década de 60, seria o último filme do mundo que daria milhões de dólares nas bilheterias. E ele se tornou um campeão de bilheteria porque ele era uma síntese da época, de um sentimento de época. Da mesma maneira, como se você pega no início em meados dos anos 2000 e falam que um diretor inglês como Christopher Nolan ia fazer uma trilogia com o Batman, ninguém esperava que seria talvez a alegoria política mais crítica da sociedade americana buchista já feita até este momento. Então, assim, ele conseguiu pegar um filme que é um filme de super-herói e transformar num filme maior, num filme de autor, num filme, sabe, cético em relação à cultura pop e tudo mais. Então, eu acho que, por mais que exista essa dicotomia, ela, por vezes, ela traz uma relação, sabe? Eu acho que a arte, ela tem, em todos os seus segmentos, ela tem uma capacidade essencial e natural de destruir rótulos. Tudo que você pensa a priori, isso é assim, a arte te mostra que isso pode ser mais do que isso. Acho que a função da arte, inclusive, nem sei se a palavra certa é função, eu acho que, tipo assim, a arte tem como natureza e essência transcender, assim, sabe? Transcender qualquer armadilha que o discurso cria, sabe, para ela mesma. E você se tornou crítico de cinema muito jovem, né, com 21 anos, e com esse gosto por filmes de ação. Você sofreu muito preconceito? Total, sofro até hoje. Não, porque acontece o seguinte, para mim, mas eu também não estou preocupado muito com isso, não. Porque, óbvio, tem algumas coisas que te irritam, entendeu? Porque a questão toda é o seguinte, eu venho de uma realidade que eu tinha muito pouco acesso à leitura. Quando eu fui trabalhar numa editora, que eu falei pra você, eu fui com um único fim, eu não fui ganhar dinheiro, até porque eu ganhava muito pouco. Eu fui porque eu queria ler de graça, apenas por isso. Eu trabalhei numa editora que era a Civilização Brasileira, a grande editora, a Civilização Brasileira, que já, quando eu entrei, ela virou tipo um ramo de uma outra editora. Só que eu sabia que se eu trabalhasse lá, eu ia ler tipo Dostoiévski de graça, eu ia ler tudo que eu queria de graça. Então eu fui trabalhar apenas com esse fim, entendeu? Tipo, para compensar um gap, uma falha de essência da minha formação, entendeu? Tipo, eu venho de uma família quase analfabeta de formação, meus irmãos não tiveram tanto acesso assim também, eu tenho irmãos mais velhos, não sei o quê. Então eu corri atrás do jeito que eu pude. De uma certa forma, o que me criou, alimentou mais a minha relação com o cinema, é que eu fui criança e adolescente numa época em que jornais como o Globo, por exemplo, tinham cronistas de cinema que tinham uma generosidade muito grande no olhar e sabiam transformar a generosidade que eles tinham e curiosidade que eles tinham pelos filmes para o espectador. Então, assim, principalmente um cara que era um gênio, enfim, eu não tive o prazer de conhecer, que era o Paulo Perdigão. Esse cara, ele conseguia falar com a mesma atenção e o mesmo carinho de Predador ao Fellini, sabe? Esse cara me formou de uma certa maneira, não só me formou como cinéfilo, não, ele me formou como um leitor. Ele me formou como uma pessoa que pensa a cultura pop, que pensa a cultura audiovisual. Então, assim, eu fui fazer crítica tentando, de uma certa maneira, devolver à minha realidade aquilo que eu ganhei dessas pessoas como o Paulo. Para mim é uma questão muito essencial e pessoal encampar esses filmes, os filmes do Sylvester Stallone, pegar um filme como Gravidade, por exemplo, que é um filme, embora seja um filme de um autor, que é o Alfonso Cuarón, é um filme vendido como um filme pipoca, sabe? Pegar um filme até brasileiro de comédia, que as pessoas às vezes tratam com displicência, mas que eu sei que de alguma maneira esse filme vai ter para um público, pode ter para um determinado público, a única boia de salva-vidas para que ele tenha alguma chance de mergulhar no mar da cultura. A única. Então, assim, às vezes, quanto mais você recheia ou dá cobertura para esses produtos, mesmo que eles não tenham uma estrutura muito sólida, essa cobertura que você põe atrai a pessoa. Por mais que a pessoa só fique satisfeita com o glacê, que é o glacê que vem da tua própria vontade de contribuir, ela está ali, entendeu? Ela provou do bolo. É esse o meu papel, é fazer o cara provar do bolo. E como escritor, o que te motiva a escrever e qual o processo? Eu não gosto muito de me sentir escritor. Efetivamente, eu sou um escritor porque eu escrevi 3 livros, publiquei 3 livros. 2 deles de cinema e assim, eu escrevi outras coisas, assim, tipo, capítulos, contribuições para outros livros, mas assim, tipo, Escreveu um romance agora. Pois é, o romance é o que eu tenho, meu
meu pé de laranja livro, que chama Como Era Triste a Chinesa de Godard. Eu não tenho um método, assim, eu tenho um método, quer dizer, escrevendo ficção, que vale tanto para esse livro, quanto para outras coisas que eu já escrevi, e quanto para uma peça que eu fiz, que chama Contos Impossíveis, que eu escrevi, assim, foi encenado. Tem uma coisa assim, ele parte da minha... Primeiro ele parte, acho que, de um sentimento de ausência que eu tenho em relação a certas coisas. E uma tentativa não de preencher essa ausência, mas de mostrar essa ausência no sentido de querer encontrar um interlocutor que também tem uma ausência ou similar ou, de alguma maneira, complementar a minha. Tem um poeta que eu gosto muito que chama Lindolf Bell, um poeta catarinense, que ele tem um poema que assim, existem sempre duas solidões que se completam. Eu escrevo um pouco por isso. Eu escrevi esse livro por razões, tipo, geográficas, porque esse livro é uma história de amor, mas que se ambienta no Complexo do Alemão. Escrevi por causa disso, porque eu achava que, de alguma maneira, alguém que viveu o Complexo do Alemão dos anos 90, alguém que não é negro, alguém que não é taxado de suburbano do complexo por ser branco, deveria dar a sua contribuição, porque muito mais grave do que os preconceitos que eu sofri por ter meus pontos de vista como crítico, eu sofri por ser um cara de subúrbio e ser um suburbano branco. Que isso é uma parada inominável, entendeu? Tipo, é que nem você ser um, sei lá, você ser um... É a mesma coisa que você ser um elefante azul no meio de uma loja de cristais, sabe? As pessoas não sabem como te enquadrar, nem lá, de onde você vem, nem para onde você vai. Então, assim, esse livro é um pouco essa tentativa. Se ele tem um método, o método que ele tem, e que eu aplico também quando eu escrevo para teatro, é que assim, eu cresci alfabetizado, acho que a geração da gente de 30 e pouquinhos, 20, fim dos 20, meados dos 30, a gente aprendeu a ver cinema e televisão dublado, né? Fomos apresentados ao cinema pela televisão, tirando Renato Aragão, né? Que foi a nossa babá durante muito tempo. Então, e eu estudei dublagem, eu cheguei a dublar filmes, eu fiz curso, entendeu? Tipo, é um negócio que pro qual eu tenho muito carinho, porque me remete a questões sensoriais de um passado meu. Então, quando eu escrevo, eu tenho uma coisa que é perto de um processo. Quando eu escrevo uma frase, eu não tenho muita consciência da frase, até porque eu trabalho meio com fluxo de consciência, eu vou escrevendo, sabe, loucamente, sem ler. Mas eu tenho... alguma coisa fala pra mim essas falas, assim, tipo, é como se o meu inconsciente, de uma certa maneira, jogasse uma dessas vozes dubladas na minha cabeça e lesse esse texto pra mim, entendeu? É como se eu estivesse criando, dublando o meu próprio texto pra ver como é que ele soa. Então eu mudo de alguma forma, quanto mais distante dessa grande dublagem, que foi a dublagem dos anos 80, ele estiver. É um negócio muito difícil de explicar, porque é um negócio que só funciona aqui, no Estranho Mundo de Rodrigo Fonseca. Mas funciona. Mas você escreveu em quanto tempo esse livro? Um mês. São 120 páginas. Agora o processo para o teatro, por exemplo. O teatro, ele é vivo, ele acontece ali todo dia no palco. Você chega a mudar o texto depois? Sim, a gente mudou. Porque assim, o Encontros Impossíveis, quando ele foi montado, ele foi meio um tour de force. Esse foi uma peça encomendada, não partiu de mim. O cara que foi o meu ator, produtor, que é o Renato Prieto, eu escrevia para ele, para a embocadura dele. Então, com o direito de ele mudar o que ele quisesse. Assim, isso foi combinado desde o começo. O cara que dirigiu comigo, que é um cineasta, que é o Gustavo Gelmini, a gente trocava muito. Trocava um ponto que, assim, eu não escrevia no papel, eu ditava para ele. Porque eu queria trabalhar com essa instância da fala, que é essa instância da dublagem que serve quando eu estou escrevendo romance. Então eu falava para que ele tivesse a consciência do som das palavras que a gente estava construindo, entendeu? Então foi um processo um pouco colaborativo, mas assim, todo o texto ele é meu, assim, toda criação minha. Mas ele foi criado e eu acho que teatro pode ficar melhor assim, quando você dá margem à mudança, entendeu? A mudança em cima daquilo que está escrito. Eu acho que isso é um dever até do ator dar a sua contribuição no sentido de trazer o texto para mais perto dele, sabe? Reinterpretar o texto. Acho que isso não é nem um pouco vilipendiar um autor, sabe? Não é trair o autor. Acho que pelo contrário, é jogar junto, entendeu? Tipo, o teatro é uma arte coletiva também, sabe? É uma coisa pra você jogar junto. E os quadrinhos, que também é uma outra grande paixão. Como você vê o mercado para os quadrinhos no Brasil? Assim, na minha vida é difícil, não dá para dissociar cinema e quadrinho, porque a primeira lembrança audiovisual que eu tenho na minha vida
isso foi sempre objeto de meio chacota na minha casa, assim. Dizem que quando eu era pequenininho, as pessoas ficaram muito assustadas, quando eu era, tipo, tinha 2 anos de idade, porque eu me jogava na parede, as pessoas não entendiam por quê. Aí um dia minha irmã falou assim, não, ele não tá se jogando na parede porque ele é maluco, é porque ele tá vendo o Homem-Aranha. Ele é louco por isso. E assim, então a primeira lembrança que eu tenho era o seriado do Homem-Aranha, porque eu queria subir nas paredes, eu acho. Eu era um bebê, tipo, 2 anos, sei lá, por aí. E tipo, só que eu nunca esqueci. É impressionante, né? Tipo, uma memória, é uma memória muito remota. Mas é uma memória que eu me sentia muito em casa, assim, sabe? Tipo, isso era um negócio muito, muito divertido. E essa anedota que eu conto lá em casa, tipo, eu quero jogar na parede, isso sempre foi uma coisa que eu achava simpático, porque era uma criança brincando com as imagens, sabe? Assim, e porque vinha dos quadrinhos. Então, aquela figura do Homem-Aranha me fez ler. Eu comecei a ler muito, assim. Eu tenho uma certa tristeza de ver a maneira como o mercado de quadrinhos se estruturou no Brasil, porque, assim, a gente tem um mercado que vive à mercê do produto externo, que é normal, que tem no mundo inteiro isso, né? Tipo, Marvel, DC, né? O Homem-Aranha de um lado, o Super-Homem do outro. Só que assim, a gente tem um trabalho no Brasil que eu acho que é um pouco empobrecedor, porque cada vez menos se edita quadrinhos com o cuidado que havia nos anos 80. Nos anos 80 você comprava um quadrinho, ele vinha com um texto sobre, sabe, tipo, tinha um material de pesquisa junto, sabe? Tinha um artigo sobre os heróis, tinha um texto sobre quem estava desenhando, aí tinha um ensaio sobre o tema daquele quadrinho. Eu lembro que eu tenho alguns quadrinhos assim que eu tenho guardados como se fossem, tipo, sabe, xodós. Eu não sou um colecionador chato, não, daqueles que guardam. Minha coleção é uma zona, sabe, tipo, de dar traça, sabe? Tipo, mas eu tenho eles aqui e aqui no coração. Então, alguns só que eu tenho mais perto, porque eu li muitos e muitas vezes. Porque eu gostava daquelas informações, sabe? Tipo, eu tenho uma leitura de algumas desses quadrinhos que eu li, tipo, 200 vezes. Não só o texto, mas esses textos de orelha, de coisa. Então, assim, eu vejo hoje que tem muito descuido. E o quadrinho brasileiro, existe uma irregularidade muito grande, porque existe uma tendência a acreditar que você tem que se dissociar do quadrinho americano totalmente. Aí se investe num tipo de quadrinho que se diz alternativo porque ele é mal feito, sabe? Muito mal feito, é mal desenhado, é mal esquadrinhado, é todo, sabe, todo porco. Aí nego diz, isso é alternativo. Não, não é alternativo, é ruim, é mal feito. Sabe, não tem conteúdo aqui. Sabe? Ele está tentando ser alternativo porque vem com uma vibezinha. Então eu vejo muita coisa assim. Eu acho que tem no Brasil alguns caras que são brilhantes. Tem um cara no humor chamado Marcati, que é um quadrinista, ele tem um quadrinho chamado O Mariposa, que é incrível, mas é um quadrinho pouco aconselhável a menores. Assim. Esse cara é hilário, assim, ele é bom justamente para quem não curte quadrinho, quem não tem familiaridade. Que ele faz sempre umas piadas sobre a vida sexual das pessoas, é muito engraçado. Tem um cara chamado Lourenço Mutarelli, que é um gênio, que é o maior de todos, assim, fez A Soma de Tudo, tem uns quadrinhos assim, A Confluência da Forquilha. Esse cara é um cara de quem eu tenho a honra de ser amigo e que eu sou fã durante, aguerrido por anos e anos, assim. E que eu acho que esses são figuras que eu acho que justificam o quadrinho brasileiro. Tem outros personagens, assim, acho que tem alguns personagens marcantes, tipo Vira-Lata, que é uma série que tem a ver com a violência. Foi um quadrinho muito popular no Carandiru, na época que a prisão existia. Então tem algumas coisas muito boas, como esse Vira-Lata, por exemplo. Agora, por outro lado, eu acho que tem uma questão que é uma distorção, que é o grande problema, que eu acho que é a forma mais objetiva de eu te responder. Eu cresci numa época que quadrinho era coisa de criança também, ou seja, o quadrinho era feito para incluir a criança na leitura e na descoberta da arte, sem muita restrição etária. Tipo, eu lia gibis que nego tinha decapitação e isso nem por isso eu virei um louco assassino. E tinha muita qualidade e a gente acessava porque era barato. O quadrinho perdeu essa vertente. O quadrinho hoje virou uma peça para livraria, para leitor velho, que compra porque ele pode pagar R$50 no quadrinho. Eu acho criminoso pagar R$50 no quadrinho, eu acho mesmo. Não é porque não acho que mereça, não. É porque o quadrinho, ele é uma arte de massa. É que nem você cobrar num cinema R$60 para você ver um ingresso, sabe? Porque assim, uma coisa é você pagar R$60 num cinema high-tech que você vai ser servido por geishas, sabe? Tipo, o nego vai te dar, sabe, tipo, vinho da Prússia, sabe? Tipo, você vai ganhar, sabe, alguma coisa, algum favorecimento afetivo. Aí outra conversa. Você está indo pela vibe, não está indo pelo filme. Se você está indo pelo filme, não tem por que um filme custar R$40, R$30, entendeu? Agora você falou também dessa inserção infantil.
né? No cinema também acontece isso, não tem muitos filmes voltados para criança. Como você vê isso? E queria que você fizesse uma análise assim, do panorama do cinema nos últimos 20 anos da retomada. Eu acho que quando você perde uma franquia, que era o que a gente tinha com o Renato Aragão e com a Xuxa, acho que em graus diferentes, você fica destituído de um produto. É como se você, imagina acordar um dia e não existir mais Coca-Cola. É isso. O produto que se vende por si só acabou. Você não tem outra para botar no lugar. Você pode inventar uma coisa que pareça Coca-Cola, mas não vai ser Coca-Cola. Você vai sempre ter o gap, sempre. Eu acho que, de uma certa forma, a desaparição das franquias de Renato Aragão e Xuxa deixaram uma orfandade industrial no audiovisual brasileiro. Que não dá para você botar outra coisa no lugar. Acabou aquela porra. Acabou aquilo, sabe? Assim. Então, o que acontece? Você, de uma certa maneira, aquela ausência deveria ter estimulado a criação de novas franquias que viessem, por exemplo, dos quadrinhos, como sei lá, Turma da Mônica ou algum outro produto. Isso não aconteceu. Ou que produtos paralelos que dialogam com o universo infanto-juvenil tivessem a serviço do cinema, que é a literatura infanto-juvenil, clássica ou contemporânea. Algumas pessoas, como um diretor chamado Eduardo Goldenstein, que fez um belo filme chamado Corda Bamba, sobre a literatura da Lígia Bojunga, que acho que foi um pouco mãe e madrasta de todos nós da geração de 30 e poucos, acho que fizeram um empenho interessante de criar um nicho novo, que é o nicho da literatura infanto-juvenil e do teatro infanto-juvenil transposto às telas. Só que eu até fiz uma capa sobre isso para o segundo caderno do Globo, só que tem 1 ano e nenhum desses filmes estrearam. Tinha o Menino do Espelho, baseado no Fernando Sabino, tinha o Pluft, o Fantasminha, sabe? Tinha uma série de livros infanto-juvenis, ou peças infanto-juvenis, que virariam cinema e não viraram. Isso não aconteceu. Então, o que acontece? Você fica com uma deficiência, você não tem o que botar no lugar, não tem. Qual filme que você assistiu assim que mudou sua vida? A Rocky, um Lutador. Foi esse filme que me fez gostar de cinema. Porque eu já era apaixonado por imagens e movimentos até aquele momento. O primeiro filme que eu vi na vida no cinema foi um filme chamado Os Trapalhões no Reino da Fantasia. Eu enlouqueci com aquela... Tinha 5 anos, com aquela experiência. Só que assim, e eu já via filme de Tarzan em casa, umas coisas assim. Só que acontece que o Rocky foi assim, sabe? Tipo, o Rocky foi um filme da descoberta da minha subjetividade. Quando eu vi aquele filme, com 7 anos de idade, eu entendi que eu era uma pessoa. Assim, é como se eu tivesse me inaugurado com a partenogênese do cinema, entendeu? Tipo, o cinema mostrou quem eu era. Então, assim, isso faz, como o cinema me mostrou isso, por isso eu tenho uma luta para defender o cinema muito grande, porque o cinema, eu acho que, assim como aconteceu comigo, ele faz isso com muitas pessoas. Respondendo uma pergunta que você fez antes, assim, eu acho que dos últimos 20 anos, a partir do movimento que a gente chama de retomada no cinema brasileiro, que foi assim, o resgate da produção, que ficou paralisado entre 90 e 93, por conta do fim da Embrafilme, quando a gente caiu de 80 filmes por ano para 3 filmes por ano, o que eu acho que acontece é que há uma tentativa de você fazer filmes de gêneros e naturezas tão diferenciados que você facilita esse tipo de experiência que eu tive, por exemplo, com o rock. É uma variedade tão grande que eu vejo as pessoas acordarem para a sua própria subjetividade e acordarem para a subjetividade do Brasil de uma maneira muito radical. Eu acho que, por exemplo, se produziram coisas muito ricas de 2003 até 2006, mais ou menos, que eram muito sintonizadas com o início da era Lula, que eu acho que foi muito rico, porque foi um momento em que o Brasil pôde olhar a pobreza de uma outra natureza. Não apenas com uma comiseração, mas pôde olhar com esse olhar da emergência econômica, sabe? Que deu, eu acho que nesse processo, a meu ver, muito frágil, mas a quem eu acho que a gente deve um obrigado a certas instâncias políticas de transformação, há uma noção de um Brasil que está consumindo mais. Então isso provocou um novo cinema, e um cinema que, como você está falando de pessoas que consomem mais, você pode falar de tipos de pessoas e tipos físicos e tipos de psicologias muito diferenciadas, a ponto de você conseguir criar formatos de gênero. Você já começa a ter filmes policiais, há um ensejo para se fazer filmes de terror, você tem filmes de ficção científica. Então eu acho que isso melhorou muito o cinema brasileiro. Por outro lado, existe um problema que é óbvio e canceroso, que é o fato de a gente não ter tela. É
imperdoável o Brasil só ter 2.200 cinemas. Isso não faz o menor sentido, sabe? Se você deixa multidões desassistidas que podiam usar aquele cinema como eventos e não apenas como, por prazer de ir ao cinema que eu posso ver na tela do meu computador baixado. Não, ir ao cinema fazer um evento, sabe? Virar um evento. Então isso eu sinto falta. Eu acho que isso é um problema. E problema número 2, eu acho que existe uma atitude ainda muito arrogante por parte do cinema brasileiro de querer colocar um discurso, que muitas vezes é um discurso político, um discurso um pouco hipócrita, na frente da obra de arte. Então eu vejo muito cinema brasileiro que é muito mais discurso do que filme, do que cinema, entendeu? Porque eu acho que às vezes as pessoas estão muito pouco preocupadas com a possibilidade de contar uma boa história. O cara quer tanto fazer uma coisa descabeladamente experimental que ele perde o vínculo com a plateia. Às vezes você vê alguns filmes que tem uma tentativa de fazer um encontro frontal com o espectador e ele consegue dar ao espectador um prazer e uma possibilidade de reflexão tão ampla que às vezes pode ser mais radical do que propriamente o ensejo de experimentar. Porque eu acho que experimentação para experimentação rende nada. Experimentação ela é importante quando ela tem o que dizer. E você precisa saber dizer, não com a forma pela forma, mas a forma sendo um conteúdo. E se acoplando a um conteúdo prévio, entendeu? Então eu sinto às vezes essa falta, assim. Eu vi grandes filmes brasileiros nesses últimos anos. A Febre do Rato, do Cláudio Assis. Acho que talvez o maior de todos os filmes brasileiros feitos nesses últimos 20 anos, que é um filme chamado Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho. Tropa de Elite, que eu acho um filme... Acho que é um filme emblemático de tudo que o Brasil viveu e vive, assim, principalmente o Rio de Janeiro, por ter uma origem de subúrbio ligada a muita violência, assim, é um filme que me diz muito, assim. Então eu acho isso. Eu acho que só como carioca eu ressinto uma questão a mais, que é o cinema, como ele é uma arte muito elitista, assim, ainda, estupidamente elitista, ele olha pouco para a Zona Norte, que é de onde eu venho e onde eu vivo. Então eu sinto falta disso. Eu tenho vontade de fazer cinema para também suprir esse gap. Agora eu não quero fazer um cinema comiserado, entendeu? Eu quero acreditar que eu posso fazer um Jurassic Park ambientado na Penha, entendeu? Assim. Agora, a abertura de novas janelas, por exemplo, como a televisão, Netflix, para passar filme, você acha que isso democratiza ou isso, de uma certa forma, perde a experiência da pessoa ir ao cinema? Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o Netflix virou uma bênção, porque o Netflix não apenas criou uma possibilidade de você rever filmes antigos com uma qualidade muito bacana, como você está produzindo dramaturgia. Está produzindo uma dramaturgia que eu acho que é híbrida. Eu não acho que uma série como House of Cards ou Arrested Development, que são os melhores produtos dele, são televisão apenas e são cinema, ou são cinema apenas. Acho que eles são uma outra coisa. Eu acho que eles têm um tempo de plano. Embora eles usem a cartilha do cinema e da televisão, eu acho que eles criam uma terceira... Eles estão apontando para o que pode ser uma terceira via. Isso é incrível, porque finalmente você vai ver o uso da internet para o audiovisual não apenas como um suporte, mas como um polo produtor de linguagem, que eu acho que é o grande desafio. Qual foi o grande problema que as pessoas não perceberam no jornalismo eletrônico e na cultura dos blogs? Quando apareceu essa coisa da crítica na internet, jornalismo na internet, crítica na internet, que veio mais ou menos no meados dos anos 90, as pessoas começaram a falar assim, a crítica na internet é muito melhor. Aí você perguntava, por quê? É porque tem mais espaço. Nós todos aprendemos, desde primeira série do primário, o ensino fundamental, que quantidade não é qualidade, né? Aprendemos isso quando fazemos nossos pratinhos de comida, né? Misturar salada com blá, blá, blá. O grande lance dessa coisa, o grande desafio dessa coisa da crítica na internet é que, fundamentalmente, os caras continuaram a fazer no computador a mesma coisa que se fazia no papel, não mudou nada, ele só tem mais espaço. Então, assim, não dá para você criar um senso de qualidade. Acho que você tem algumas pessoas mais argutas, outras menos argutas, isso é diferente. O que eu acho é que, tipo, o diferencial que você está tendo hoje com o Netflix, eu acho que algumas outras iniciativas similares, é que você está tentando utilizar o tempo de streaming, o tempo de recepção pelo digital para conceber uma linguagem que é um pouco diferente. Então, isso está fazendo uma criação, um gap de criação muito desconcertante, porque você está
possibilitando o fomento de uma nova linguagem. Mas tem também a nova lei da TV paga, que ela também fomenta a produção brasileira quando ela obriga a ter uma cota, né, de produções brasileiras na televisão. Eu acho isso, por um lado, é ótimo porque dá mais emprego, né? Segundo, que você tem mais dramaturgia nacional em cena. E terceiro, porque eu acho que a televisão, ela tá aberta, como a pessoa não precisa ir a um lugar para ver, você vê em casa, você está mais afeito a experimentações, eu acho, assim. Experimentações, eu acho que dentro de um determinado caminho. Se você consegue fazer algum tipo de televisão que é um pouco mais aberto, você pode inventar tramas mais próximas do cotidiano ou tramas muito distantes do cotidiano com um escopo de variedade maior. Porque imagina, quando você pega, no caso do cinema contemporâneo, um filme como Quero Ser John Malkovich, que é um filme de uma bizarrice total. Um belo dia um cara descobre que ele entra na cabeça do John Malkovich. Alguém aprovar uma história dessa é muito bizarro. Um público comprar uma história dessa é muito raro, é muito difícil. E esse filme virar um campeão de bilheteria é mais difícil ainda. E isso aconteceu. Só que é um caso em 20, entendeu? Você não tem um Quero Ser John Malkovich enfileirado todo ano, sabe? É um a cada temporada. Então, a televisão, como ele está, o teu acesso é mais fácil você ter espaço para esse tipo de maluquice. Então, acho que isso é muito positivo. Rodrigo, na sua opinião, onde está sendo produzido o melhor cinema atualmente? Nos últimos anos, eu tenho visto coisas de um país que eu acho que era antes ignorado, que era a Coreia. Assim, acho que quando a gente viu Old Boy, quando a gente viu os filmes A Casa Vazia, do Kim Ki-duk, principalmente esse que eu acho o melhor de todos. Quando a gente descobriu esses cineastas, tipo o Park Chan-wook, o Kim Ki-duk, Aung San-suu, acho que a gente descobriu um novo cinema muito fronteiriço entre a autoralidade mais radical e o comercial. Então, assim, o cinema coreano é um negócio que me instiga muito por isso. Agora, eu ainda acho, assim, eu acho que a gente está diante de uma transformação no grande cinema de aceitação popular, que é o cinema americano, que é, a gente está vendo um enfraquecimento do cinema independente e um fortalecimento de autores para o cinema mais comercial, que é, por exemplo, você ter a possibilidade de ver um cara como Steven Soderbergh fazer um grande filme com grandes atores, você ter, por exemplo, um Darren Aronofsky fazendo Cisne Negro, então, tipo, Christopher Nolan filmando, assim. Eu acho que isso faz com que esse grande cinema que formou a todos nós tenha uma sobrevida criativa muito grande e se recicle. Contributo ao passado, que é o mais digno de tudo, né? Agora, o que eu acho no Brasil é que, assim, criou-se um lugar comum, meio cretino, de achar que o cinema brasileiro morre em Recife. Eu acho que a gente viu coisas muito boas de Recife. Agora, eu vi coisas muito boas de Minas Gerais, eu vi coisas incríveis de Santa Catarina, eu vi coisas incríveis da Bahia. Tipo, eu acho que hoje tem um cinema top, assim, heavy metal vindo do Ceará. Eu acho que os paranaenses, pô, um cinema que tem um diretor de documentários como Ali Muritiba, que fez um filme chamado A Gente, que tem um cara, faz um filme como Estômago, sabe? Não é um cinema que você desperdiça. Eu acho que a Bahia, que é um estado para que ninguém tenha dando muita bola no cinema, que vem com um cara como o Edgar Navarro fazendo O Homem que Não Dormia, sabe? Eu me lembro. Acho que esse cinema é muito mais rico do que só um estado. Acho que óbvio que o cinema pernambucano entrou de uma maneira muito sólida, mas por um motivo que eu acho que as pessoas não falam. Que a grande referência deles, todos, é um grande cinema americano que se fez em determinado momento. O Som ao Redor, que é o filme brasileiro mais elogiado dos últimos anos, ele é John Carpenter puro, ele é David Lynch puro. E ele é tão bom porque ele bebe nessa fonte, que é a fonte estadunidense, entendeu? Que as pessoas não dão esse crédito. Então eu acho que você tem uma distribuição estética do cinema brasileiro muito mais plural do que se acredita. E eu acho que existe um movimento paralelo, e eu acho que isso é global, que me deixa muito feliz. Cada vez mais os atores estão dirigindo. E eu acho que esse cinema de diretor, né, de diretor-ator, ele está trazendo uma maneira, um olhar que eu acho mais radical, porque o ator ele tem uma percepção de representação mais física. E eu acho que o cinema, durante muito tempo ele ficou à mercê de perder essa dimensão de representação que ele tem por um motivo muito, muito simples. Principalmente depois do 11 de setembro, as pessoas imputaram no cinema uma responsabilidade de que, uma vez que a realidade é mais fantástica
e mais espetaculosa e espetacular do que qualquer Duro de Matar já foi, você passa a acreditar que quanto mais realista e documental uma ficção for, melhor ela é. E isso é um erro, porque isso enfraquece o que a ficção tem de mais poderoso, que é o lúdico, que é o espírito lúdico, que é o espírito de fantasiar a si mesmo. Então, assim, eu acho que quando você começa a colocar um ator dirigindo, o ator, por ele trabalhar com a instância da falsidade, do fingimento, de fingir ser a dor que deveras sente, você recupera esse lúdico. Por mais que um ator faça um filme muito calcado no hiperrealismo, como é, por exemplo, um filme de um Clint Eastwood, ou como é um filme de um cara como o Marco Rica, por exemplo, tem uma dimensão de invenção ali que eu acho que dá ao cinema de ficção um sopro, um balão de oxigênio. E é isso que eu espero ver no cinema daqui para frente, entendeu? Essa recuperação do sonho, da fantasia, sabe, do deboche. Acho que é isso, do lirismo e da leveza, que eu acho que é a palavra que soma tudo isso. E que eu acho que é a palavra que representa o que cinema diz para mim. Capacidade de estar leve diante de um espetáculo fílmico. Tá bom, Rodrigo, muito obrigada Valeu. pela sua entrevista. Obrigado, gente.